Quanta saudade do tempo de criança, de correr pela casa e fazer muita bagunça, sem ter preocupação com horários, reuniões, compromissos e outros afazeres. Todos os dias, apenas brincar e ser feliz. Armar a tenda com cobertor e cadeiras, guerra de travesseiros, histórias de monstros, descobrir novos esconderijos para o esconde-esconde, castelo de areia na obra do vizinho, tijolos quebrados para se transformar em carrinho, jogos de tabuleiro, jogo de botão, tombos de bicicleta, futebol na rua chamado de gol-caixão, dedão esfolado, joelho ralado, roupa suja de terra, cabelo bagunçado, caminhão faltando roda, bola furada, carrinho de rolemã sem freio, subir em pé de frutas, nadar em rios e lagos, apertar a campainha e sair correndo, travessuras. Momentos que não voltam mais. Um tempo em que não haviam problemas, apenas esperança. Ah, que saudade de ser criança. O que ficou? Lembranças. Lembro de uma época que eu e minha irmã, quando a gente era criança, a gente queria ir pra rua pra andar de bicicleta. E era uma época que não tinha perigo, que não tinha muita violência, que as pessoas se respeitavam mais. E eu lembro da preocupação dos nossos pais, de que acontecesse alguma coisa, que a gente caísse, se machucasse, a gente tinha que passar em frente de casa a cada 10, 15 minutos, para eles terem a certeza de que a gente estava bem. E essa preocupação, esse carinho, esse medo que acontecesse alguma coisa com a gente, que os nossos pais sempre tiveram conosco, é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, e é uma honra ser amada dessa maneira.
Olá, meu nome é Geraldo Souza e eu tô aqui para compartilhar com vocês uma lembrança. E eu lembro da cena como se fosse hoje, com riqueza de detalhes. Eu era criança, tinha por volta de 7 anos e os meus pais tinham se separado. E é lógico, como toda criança, eu não entendia aquela situação. Passaram-se alguns dias, não muitos, acredito que uns 3 dias, e o meu pai voltou para casa. E eu ainda não tinha visto. Para mim, aqueles 3 dias era uma eternidade. Eu estava com muita saudade. Meu pai me fazia muita falta. E aí eu escutei a sua voz na cozinha, conversando com a minha mãe. Eu escutei meu pai conversando com a minha mãe. E eu fui logo para a cozinha. E vi meu pai. E aí meu pai, por não ter se passado tanto tempo, meu pai me abraçou, me cumprimentou e continuou conversando com a minha mãe. E eu lembro que eu fiquei olhando para ele. Eu ainda olhava para o alto, né? Pequenininho, 7 anos. E aí eu acredito que aquela encarada o incomodou. E ele perguntou para minha mãe, lógico que num tom de brincadeira. Ele perguntou: "O que esse moleque tá me olhando tanto?" E aí minha mãe disse: "Você não tá vendo que ele quer um abraço?" E aí meu pai me pegou no colo, me abraçou, me apertou, me rodou, e eu lembro como se fosse hoje. Não só lembro, eu sinto, né? Como se fosse hoje. E aí sim, aquele abraço me deixou satisfeito. Então a lembrança que eu tenho muito marcante é a lembrança de um abraço de pai. Eu tenho ótimas lembranças desde o nascimento, a criação. Eu precisei trabalhar muito tempo fora. A Sônia que pegou essa rédea aí
entendeu? Porque ela vinha em casa diariamente, na hora do almoço, para a escola, levava na escola. Eu fui muito ausente nessa parte. Eu fiquei trabalhando de cedo até 10 horas da noite, né? Já deu. Então é isso aí, tá bom? Mas foi muito gratificante. Eu me sinto uma pessoa privilegiada por isso, entendeu? E se Deus quiser, seja até quando Deus quiser, vamos estar aqui compartilhando essa família minha belíssima, né? Tá bom, muito obrigado. Eu, Vandercy Valdete, com 71 anos de idade, quero compartilhar algumas lembranças da minha vida. Uma delas é com a minha mãe, Egli Savéria, que ficava todas as tardes sentada em uma cadeira na sala, em frente a um rádio, onde ouvia a novela O Direito de Nascer. Eu deitada em seu colo, que chegava até adormecer. Uma outra lembrança que eu tenho saudade até hoje era do meu avô materno, Eugênio Caligiuri. Ele morava em São Carlos e nós morávamos em Araraquara. Ele vinha 2 vezes por semana, viajava de jardineira para me trazer guloseimas, como biscoito, goma e caramelo. Eu ficava muito ansiosa com a chegada dele e feliz. Na minha adolescência, eu tenho uma outra lembrança morando em Assis. Quase todas as tardes, eu, minha mãe e 2 amigas, a Maria Hélia e a Aparecida, ficávamos na sala onde tinha o piano, onde eu tocava, principalmente músicas italianas. Minha mãe cantava e as minhas amigas faziam o coro. Rolava também um café, sempre com alguma coisa feita com muito carinho pela minha mãe. Tenho também lindas lembranças com as minhas filhas, a Elisângela e a Érica, e a minha neta Sofia, que é uma bênção de Deus.
meu nome é Geli. Eu vou contar um pouquinho do meu casamento. Eu casei com 15 anos. E hoje eu estou com 84 anos. Meu marido tinha 25 quando casou. Mas ele faleceu. Ele estava com 75 anos. Ele foi um marido especial. Muito bom, muito amigo, muito carinhoso. Eu que era muito chata, muito ciumenta. Ciumenta que Deus me livre, eu mesmo tinha raiva de mim. Mas no fim, vivemos todo esse tempo, fizemos bodas de prata, bodas de ouro. A gente participava de muitas festas, nós participávamos de teatro e se divertia muito. A gente era feliz, porque a gente tinha 5 filhos e ainda veio 3 netos para a gente criar. Criamos com muito gosto, com muita satisfação e fomos felizes, bem felizes mesmo, que eu nunca vi casal nenhum ser feliz como nós era. Tá aqui meus netos que podem provar isso, que eles nunca viram uma briga nossa, nem meus filhos. E todos sempre visitou a gente com frequência e com bastante alegria. E hoje eu estou aqui com as minhas filhas e vejo meus netos quase sempre. Eles estão sempre aqui visitando a gente e trazendo bastante carinho, graças a Deus. Assim foi a minha vidinha de casada. Muito obrigada.